Então, vamos entender por que a cultura mudou e por que isso é culpa do feminismo. A revolução sexual e as várias ondas do feminismo promoveram transformações profundas na forma como a sociedade entende sexo, casamento, papéis familiares e autonomia individual. Tudo isso a gente vive hoje. E essas transformações geraram efeitos colaterais. É sobre esses efeitos colaterais que eu quero conversar com vocês, porque isso mexeu na estabilidade ali familiar e na estrutura também conjugal, né? Se você mexe no casamento, você também mexe na família. Então, tudo isso contribuiu. Qual foi o primeiro impacto negativo que temos do feminismo e da revolução sexual? Porque uma coisa foi desencadeando a outra. O primeiro impacto negativo foi a ideia de que a sexualidade pode ser vivida de forma totalmente desvinculada de compromisso, de família e responsabilidade a longo prazo. Então, essa questão do sexo casual, poder fazer sexo com várias pessoas, ter essa liberdade de transar sem compromisso, isso tem gerado muitos danos, principalmente para as mulheres, tá? Porque muitas delas engravidam e ficam ali criando filho sozinha. Porque o sexo foi casual, não tinha um compromisso, não tinha um relacionamento. O homem não quer assumir, porque já não tem essa obrigação de compromisso. E a mulher fica ali com o filho para criar sozinha, as mães solteiras. Então, essa liberdade sexual foi muito mais benéfico para os homens do que para as mulheres, no meu ponto de vista. Benéfico, né? Então, assim, essa ideia de liberdade sexual trouxe a normalização de relações descartáveis, né? Eu posso trocar de pessoa quando eu bem entender, né? Não sou obrigada a nada, como eles falaram, né? Eu não sou obrigada a nada. Se essa mulher tá enchendo muito saco, vou trocar. Se esse homem tá enchendo muito saco, eu vou trocar, porque se tornou descartável. Redução do valor simbólico do casamento. Hoje, o casamento é visto como uma instituição falida, né? Muitas pessoas optam até por morar junto, vamos ver se vai dar certo, vamos morar primeiro junto para ver se dá certo, e depois casar. Mas às vezes nem casa. O homem nem quer se dar o trabalho de pedir em casamento, formalizar isso no papel, gastar dinheiro com isso, e fica ali só no juntamento. Ou depois, às vezes, de 20 anos ou 10 anos juntos, separa e troca de esposa ou troca de marido como se esses 10 anos, 20 anos não fossem nada, né? Há casos e casos, né? Não vamos generalizar aí o morar junto e o casamento. Mas, infelizmente, isso tem acontecido. O valor do casamento tem sido se dissipado e os relacionamentos têm se tornado descartáveis, sim. E tem uma maior instabilidade efetiva e dificuldade também de formar vínculos duradouros. Dificilmente hoje a gente vê pessoas que estão casadas aí mais de 40 anos. É muito difícil. Ainda mais nos casamentos atuais. Tá 10 anos juntos, 20 anos juntos, isso daí é uma raridade, né? Infelizmente. Porque as pessoas hoje elas não querem lutar pelo outro, não quer ceder, não quer dar o braço a torcer, não quer deixar o orgulho de lado, exatamente por essa ideia de liberdade, né? Então, quando o prazer se torna a prioridade na vida da pessoa, o compromisso já fica em segundo plano. E isso traz uma desestruturação para a família, crianças crescem sem pai, e aí há um aumento de marginalização, aumento da criminalidade por conta dessas crianças que cresceram num ambiente familiar desestruturado e às vezes sem a referência de um pai. É o que a gente vê. Então, essa questão da sexualidade, essa liberdade sexual, foi o primeiro impacto negativo. Agora vamos para o segundo impacto negativo do feminismo, que foi a redefinição de papéis e a tensão conjugal. Algumas correntes feministas questionaram papéis tradicionais de gênero dentro do casamento. E aí a parceria conjugal teria passado para uma disputa por espaço, reconhecimento ou poder. Começou a haver conflitos de expectativa entre os parceiros, negociação constante de funções, competição em vez de cooperação, desordem e discordância. Então, assim, é o que a gente vê. Hoje há uma luta entre homens e mulheres. Um quer ficar impondo uma coisa com o outro, né? Quer toda hora ficar negociando ali os papéis. Vamos entender, né? O que seria um homem e uma mulher tradicional? O homem sair para trabalhar e conseguir o sustento da casa e a mulher ficar em casa cuidando do lar e dos filhos. O que acontece hoje, né?
A mulher, ela quer sair para trabalhar, né, para conquistar o que é dela ou para ajudar o marido. E o que acontece? A casa, ela fica delegada para quem? Então, assim, o que eu penso sobre esse assunto? Não vejo como errado a mulher trabalhar. Eu mesmo trabalho, né? Só que existe realmente um dom. Eu acredito que há um dom, né, no homem e um dom na mulher. Tanto que quando a mulher sai para trabalhar e coloca uma criança na escola, ela deixa com professoras para cuidar e não professores homens, né, para crianças pequenininhas. Por quê? É do natural da mulher o cuidar. Então deixa com tias, né, professorinhas ou com a avó e não do sexo masculino. Ou se ela sai, ela deixa com uma babá, não com um homem babá. Então, assim, é da natureza da mulher cuidar. Ah, quando a mulher não limpa a casa, ela contrata o quê? Uma empregada. Ela não contrata um homem para limpar a casa. Por quê? Isso é natural da mulher, limpar bem a casa. Tanto que na profissão, vamos supor, profissões mais masculinas, tipo pedreiro, onde exige carregar peso, um trabalho que exige muito mais força física, normalmente são os homens que dominam essa área, porque temos aptidões naturais. Eu, por exemplo, eu jamais sairia de casa para trazer o sustento de casa e deixar meu marido para cuidar das crianças e cuidar da casa. Tô falando assim, é, uma coisa fixa, né? Não tô falando, tô falando isso esporadicamente. Eu prefiro muito mais estar em casa do que eu ter que assumir o papel que é do meu marido. Eu jamais respeitaria meu marido se eu tivesse que sair para ganhar o pão no lugar dele, porque isso é função do homem. A função do homem é ganhar o pão, é trabalhar. E a mulher pode complementar? Pode. A mulher pode complementar desde que ela é, deixe não deixe abandonada a casa e os filhos. Eu acho que a mulher ela tem que procurar, enquanto tem filhos pequenos, trabalhar o menos possível. Trabalhar em meio período, ou trabalhar pela internet em casa, porque ele é um momento de formação. Porque se ela deixa essa brecha de ficar muito tempo longe dos filhos, a formação da afetividade da educação dessa criança, ela acaba sendo terceirizada. Ou para a escola, ou para babá, ou para a avó. E aí essa criança ela acaba ficando sem referência. Sem referência aí de afetividade, do amor, do lar, da estrutura familiar, porque ela está tanto tempo fora de casa, sem estar perto do pai e da mãe, que isso acaba trazendo fragilidade para o relacionamento. Né? Por mais que a gente viva muito isso, né? Isso daí é uma realidade na maioria dos lares, né? A criança ficar muito fora de casa, a mãe trabalhar o dia todo, o pai trabalhar o dia todo, isso não quer dizer que seja bom, né? Claro, cada um tem a sua circunstância. A gente não vai colocar o peso nas pessoas, mas a gente precisa parar para pensar sobre isso, porque é uma verdade. Então, a mulher pode ajudar o marido e trabalhar? Ajudar em casa? Pode, mas ela não pode fazer isso e deixar os papéis delas fundamentais. Assim como o marido pode ajudar em casa, ele pode fazer as coisas de casa, ele pode cuidar dos filhos? Pode, mas desde que ele cumpra primeiro a função dele, que é trabalhar e trazer o sustento. Então, assim, eu acredito que os dois podem se unir. Aqui em casa a gente vive isso. Meu marido ele ajuda fazendo comida, ele vai no mercado, ele fica um pouco com as crianças. Mas esse papel primordial é meu. Eu não posso esperar que ele chegue do trabalho cansado e faça uma comida, se eu tô ali o dia todo em casa, entendeu? Eu tenho que deixar uma comida pronta porque ele vai chegar tarde do trabalho. Então, assim, em vez da gente ficar nessa disputa, nessa guerra, a gente tem que unir as forças para fortalecer a família. O que é bom para a família? O que é bom para os filhos? O que vai ser bom para todo mundo? Ah, o homem fazer isso, a mulher fazer isso, os dois se complementarem para o bem-estar da família inteira. E não, tipo assim, eu quero realizar meu sonho, quero construir minha carreira, vou seguir para um lado, o marido segue para o outro, e aí ninguém se ajuda, os filhos ficam nesse meio, no meio desse fogo cruzado, e cada um tem um sonho e não tem uma unidade de pensamento e de propósito. Mas eu vou falar mais sobre isso. Então, é isso que acontece. É isso que tem acontecido. É essa disputa por espaço e poder entre homens e mulheres. Por isso que tem acontecido muitos divórcios. Porque não há relacionamentos que sobreviva com tantas cobranças. Cobranças de um lado, cobranças de outro, né? E aí, quando você afeta a família,
você destrói a célula mãe da sociedade e traz vários problemas que a gente vê hoje. Pessoas fragilizadas, pessoas cheias de problema, ansiedade, depressão, né? E tendo que ir para psicólogo, psiquiatra. Por quê? Muita desestruturação, muitos traumas de infância, lares desestruturadas, brigas. Tudo isso tem acontecido. Então, nunca se falou tanto sobre mulheres e pautas feministas, mas a impressão que a gente tem é que nunca a mulher esteve tão perdida. Isso é uma verdade, né? Alguns séculos atrás, as mulheres sabiam quem era, sabiam o que era ser mulher. Não porque ela estava restrita ao lar, porque a mulher ela tem essa capacidade de trabalhar e trabalhar muito bem. Mas ela sabia do seu papel com importância, ela sabia exercer e sabia do seu domínio. Ela dominava ali o espaço privado, a rainha do lar. Ela tinha ali, às vezes, até o controle, o marido chegava do trabalho, até repartia ali o dinheiro para que ela pudesse fazer compras, poder administrar ali para a família o que seria, né, bom. Tinha também essa visão. E aí o trabalho da mulher sempre foi de suma importância, porque ela, como mãe, ela influenciava outras gerações. Ela podia formar aí grandes homens e grandes mulheres. A gente tem o poder nas nossas mãos. A gente pode formar aí almas que são eternas e influenciar para o bem, para o belo, para o verdadeiro, trazer aí à tona. A gente não precisa dar continuidade às coisas ruins que a gente tem vivido na modernidade, né, que temos vivido nesse século. Por isso que eu falei sobre criação de filhos, porque eu quero que o meu filho seja um futuro homem, um homem com força, coragem. Não quero que ele se molde à cultura desse século. E criação de menina também, porque eu sei que homem e mulher são criados diferentes, têm papéis diferentes. E eu vou ensinar meus filhos. Vou ensinar o meu menino a se tornar um homem e minha menina a se tornar uma mulher. Uma mulher que se submeta ao seu marido. Se submeta, mas também que saiba conversar, que tenha um marido que seja parceiro, né? Um marido que ajude. A gente também não precisa estar no 880, né? Eu acho que esse é o problema. Pegou as coisas ruins do passado e transformou, né, em abominação. Existiam muitas coisas ruins? Existiam, claro, existia. Homens totalmente agressivos, homens que traíam as mulheres, tinham essa liberdade sexual, mas a mulher tinha que seguir ali fiel ao matrimônio. Eu acredito que houve muitas coisas ruins que precisavam ser mudadas, mas hoje a gente vive o completo oposto. Onde eu não sou presa a ninguém, não devo satisfação a ninguém, e se me encher muito o saco, eu vou sair desse casamento. E que se dane, o que importa é eu ser feliz, o meu prazer. Também não é assim, gente. A gente tem que encontrar o equilíbrio, né? A gente tem que conhecer a história para a gente aprender com o erro dos outros e trazer um equilíbrio para a nossa vida. É isso. Tem uma coisa muito interessante que eu vi num podcast, um conhecimento sobre latim. Mãe em latim quer dizer mater. E o pai é pater. E matrimônio em latim é matrimonium, que é a junção de mater, que é a mãe, que é ali a função do papel da mãe na família, e monium significa patrimônio, que é a parte do pai, é os bens do pai para sustentar a família. Então, o matrimonium é a junção ali do pai e da mãe, é o papel do pai e da mãe, né, de cuidar, o homem com os bens e a mulher com o seu papel de mãe. Então, isso é muito interessante. Então, boa parte do sofrimento das mulheres e dos homens hoje, dentro de um relacionamento, acontece pela forma que enxerga o mundo. É isso. Grande parte do sofrimento dos relacionamentos de hoje é a forma que a gente foi criada, como foi moldada a nossa mente. O que a gente escutou dos nossos pais, a gente escutou da nossa mãe, trabalha para você não ficar dependendo de macho, né? Trabalhe porque você tem que ter a sua independência. Estude. Às vezes, muitas mães não se preocuparam em preparar a menina ali para saber cozinhar, saber cuidar do lar bem, né? Não prepararam os homens para serem fortes, né? Enfrentar o mundo, mesmo que seja humilhado lá fora, mas dar o sangue e suor para poder se dedicar à família. Ou ensinar também em casa o menino a lavar uma louça, a cuidar da sua cama, que eu acho super importante, para que futuramente ele pudesse manter a ordem da casa também e ajudar a sua esposa. Então, tudo isso precisa ser muito intencional hoje, criando os nossos filhos. A gente tem que criar o nosso menino para ser um bom marido para a mulher dele. Porque a gente está contribuindo futuramente para a felicidade de um casamento. Para ele amar a sua esposa, para ele valorizar a esposa. E a menina, a mesma coisa. A gente não tem que criar a menina,
trabalhe bastante para você não depender de macho. Porque quando ela casar, ela vai ter isso na cabeça dela. Eu tenho que trabalhar bastante, porque se eu ficar dependendo do meu marido, ele pode me largar, eu posso ficar ruim. Aí, essas frases vão martelando e vai formando o imaginário das crianças, né, da pessoa adulta, que isso vai trazendo uma forma de enxergar o matrimônio como coisa ruim. Em vez de você colocar na cabeça, ó, você pode trabalhar, ô filha, para você ajudar o seu marido. Quando vocês casarem e ainda não tiverem filhos, rale mesmo, trabalhe com seu marido, abra uma empresa, procure mesmo, mas quando você for mãe, você vai ter que pensar muito bem em manejar o seu tempo, porque quando você for mãe, você vai ter que se dedicar aos seus filhos. Você vai ter ali uma responsabilidade importante em suas mãos. Então, assim, isso não foi ensinado para as meninas e meninos da nossa geração. Infelizmente. Por isso é tão urgente esse assunto de criação de meninos e meninas. É urgente. O terceiro impacto negativo da onda feminista foi o individualismo versus projeto familiar. Foi o que eu dei uma pincelada, né? O foco crescente na autorrealização individual tem condicionado os relacionamentos à satisfação pessoal. Já não há mais um projeto de vida compartilhado. Casais não se unem mais para ter um propósito. Mo, vamos lá, vamos trabalhar nós dois. Aí você investe, tá? Eu vou te passar o dinheiro para você fazer um investimento para a gente ver se a gente consegue comprar uma casa. Ô, Mo, olha só, você trabalha aí, tá? Eu vou ver as promoções do mercado, eu vou ver o que a gente pode fazer de gestão financeira para a gente poder economizar e conseguir conquistar o que a gente quer, fazer uma viagem. Mo, eu vou tentar economizar aqui na água, tentar economizar na comida para a gente conseguir colocar as crianças numa escola melhor. Ou vou vender aqui umas roupas no bazar para a gente conseguir juntar um dinheirinho para ajudar no aluguel. Já não tem esse pensamento em conjunto, né? O homem e a mulher estão em direções opostas. A mulher quer torrar todo o dinheiro para poder, né, se arrumar, fazer o que ela quer, para ela ficar se sentindo bem, colocando botox aqui, sobrancelha aqui, né, gastando dinheiro do marido. O marido às vezes também gasta o dinheiro. Não existe um diálogo. Hoje os casamentos eles não têm diálogos. O orgulho paira no coração e na mente de forma que eles não conseguem se enxergar. Eu falo por mim mesma, quantas vezes meu marido falou várias coisas para mim e eu não aceitava. Eu já fui feminista, tá? Vim fazer uma declaração. Eu casei sendo feminista e não sabia. Porque eu não queria dar conta das coisas pro meu marido, não queria que ele tivesse domínio do meu dinheiro, eu só queria passar uma parte para ajudar nas coisas de casa e o resto eu fazia o que eu queria, né? Porque eu trabalhava. Então, assim, a gente não tinha projetos em comum, ó, vamos juntar o nosso dinheiro e vamos dar entrada numa casa, vamos, né? O que a gente pode fazer para a gente conquistar como família? Então, isso é importante. Porque se você tá junto desse marido, você não tá lutando contra ele. Ou se você tá junto dessa mulher, você não tem que ver ela como inimiga. Ah, mas se separar no futuro. Gente, eu sei que a gente tem que se precaver. Você pode precaver, guarda um dinheiro aí, não tem problema. Mas eu acho que esse pensamento é muito, muito ruim, muito mesquinho. Eu não tenho esse pensamento, gente. Ah, se meu marido me abandonar, se meu marido morrer, tem isso também, né? Se meu marido ou minha esposa morrer, a gente tem que ter uma reserva, tem que guardar um dinheiro. Não sou contra isso, mas a gente não pode ter esse pensamento de inimizade. É muito ruim isso. Então é isso. Esse individualismo, né, e essa falta de projeto familiar, ela traz a maior possibilidade ao rompimento, é o que eu falei, esse pensamento, ah, mas futuramente eu posso não estar mais com ele, não posso mais estar com ela, não posso me entregar assim, não posso deixar o domínio na mão dele ou dela, porque futuramente pode ser que eu não queira mais ou ele não queira mais. Então, essa possibilidade ao rompimento do casamento é muito mais fácil, ou do relacionamento. Tem também menor disposição para enfrentar crises. As pessoas não querem mais lutar uma pela outra. Os relacionamentos estão descartáveis, não querem se esforçar para agradar, não querem se esforçar para mudar. E a visão de casamento é uma instituição falida, infelizmente. Nos nossos dias, é uma instituição falida. Outro impacto negativo, que é o quarto impacto negativo que a gente vê do feminismo e da revolução sexual, é as crianças abandonadas. Para mim, assim, é um dos piores. Eu fico com muita pena de ver as crianças no meio disso, porque elas não têm culpa. Elas não pediram para nascer nessa família, não tem culpa aí da briga dos pais, dessa falta às vezes de maturidade.
Então, infelizmente, elas acabam sofrendo com esses pensamentos, essa cultura que se formou, infelizmente, na sociedade. Quando a estabilidade conjugal se enfraquece, quem mais sente o efeito colateral são as crianças. Quando o casamento vive em tensão constante, disputas, ou se rompe, né? Ou o casamento fica ali em tensão constante, disputas, e às vezes acaba se rompendo. E aí os filhos eles podem experimentar ansiedade, medo de abandono, confusão de lealdade e dificuldade até em confiar. Eles já crescem na mente deles que casamento é ruim, ou que homem não presta, ou que mulher não presta, porque eles vivenciaram isso ali no ambiente. E às vezes os pais não têm um bom relacionamento, e aí a mãe fala mal do pai, e aí o pai fala mal da mãe, e traz esse preconceito para a criança, e ela já cria isso conforme vai crescendo, já vai desconfiando do sexo oposto. Então, os pais, né, a família em si deveria ser o porto seguro para as crianças, mas é ali que acontecem maiores brigas, rivalidades e discórdias. A criança, ela já cresce com essa visão de casamento, que casamento é ruim, né, o que eu acabei de falar, e que trocar de parceiros é normal, né? Às vezes vivencia ali a namorada do pai ou o namorado da mãe, e vai normalizando essa troca, né? Troca de parceiros, e às vezes até misturas aí de casamentos, né? Os seus, os meus, os nossos, acaba virando tudo os nossos. E aí, quando enjoa, vai para o outros nossos, e aí vai se compartimentando aí as famílias e se mesclando. Então, isso é complicado, isso é muito complicado. O relacionamento é percebido como algo facilmente substituível, não há esforço para reconstrução. E aí me assustou muito aquele comentário daquele rapaz sobre ele ter entrado numa briga com luta corporal para salvar a esposa de 2 bandidos, e depois de um tempo, depois de uns meses, separado dele porque ele ficou desempregado. É claro que a gente não pode julgar a situação de fora, porque a gente não sabe o que realmente aconteceu, qual foi os motivos dela, né? Mas assim, vamos julgar que isso seja verdade. Os votos matrimoniais não estão valendo de nada. Na riqueza e na pobreza. Como assim? O marido ficou desempregado e ela já não quer mais lutar? E ela teve risco ali de morrer e não lembra que o marido deu a vida por ela? Então, assim, isso é muito perigoso, né? A gente tem que pensar muito bem, né, no futuro. As pessoas, elas pensam muito no presente, eu falo. As pessoas pensam muito na vida presente, que eu quero ser feliz e viver para o meu bel prazer hoje. Só que futuramente elas não param para pensar que vão viver a velhice sozinha, sem alguém para amar e cuidar, sem até admiração dos filhos, ou muitas pessoas optam hoje por não ser pai e mãe, não querem ter filhos. E futuramente vai passar o quê? A velhice com quem? No asilo, sendo cuidado por pessoas desconhecidas? Você acha que elas vão te tratar com maior amor e carinho do que os familiares, os filhos? Se você gostou desse conteúdo, curta aí, para que o Instagram, o YouTube entenda que vocês estão gostando, que está sendo relevante. Se tiver mais assuntos importantes, comenta aí. Fala também o que vocês acham do feminismo, o que vocês acharam desse comentário. Vocês dão razão aos comentários? Vocês acham que é besteira essa questão de feminismo, que feminismo foi bom, foi ruim? Podem comentar aí, porque eu vou responder os comentários e vou dar minha opinião. Vou dar a forma de eu pensar através da minha cosmovisão sobre a importância disso e como a gente pode fazer com os nossos filhos, tá bom?